Graça e paz, amados, bom dia. Nós somos gratos a Deus por este dia em que o Senhor nos concede e por esta razão nós podemos dizer, como disse o salmista, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Amém? Meus amados, eu quero agradecer a você que está interagindo comigo neste dia. Que o bendito Deus esteja te abençoando, te dando sabedoria e te dando saúde. Amém? Mas eu vos convido para a gente ler a palavra de Deus lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4, no versículo 30, 31 e 32. Diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe mais, a que assemelharemos? O reino de Deus é como que a parábola a que apresentemos como um grão de mostarda, que quando semeada é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Que o bendito Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Meus queridos, palavra de Deus, o evangelista Marcos, escrevendo aqui este capítulo, ele faz próprio Jesus, ele faz uma simbologia, uma parábola a respeito quando se trata do reino de Deus. E a Bíblia diz que o reino de Deus ele é constituído de pessoas humildes, pessoas mansas, pessoas amigas, pessoas regeneradas, né? São essas pessoas que fazem parte do reino de Deus. E aqui Jesus compara o preenchimento desse reino, ou o acréscimo, ou o crescimento deste reino, fazendo assim a simbologia a uma semente, a semente de mostarda. A semente de mostarda, como diz a palavra de Deus, ela é a menor semente que existe no mundo. Mas a palavra de Deus diz que ela, uma vez semeada e uma vez germinou, ela cresce. Ela cresce a ponto dela espalhar seus ramos, seus galhos, e ali formam sombra, a ponto das aves do céu ali se aninharem e ficarem ali desfrutando da sombra. Um pé de essa semente, ora nascendo e crescendo, ela pode chegar a 4 metros de altura e ela vai dar a semente. Como eu falei, a semente de mostarda é a menor entre as demais e é impossível você jogar uma semente dessa no chão e você encontrar, que é muito humildinha. E a Bíblia diz que essa semente, o reino do céu é comparada a esta semente. Essa semente que ela representa a nossa fé. Eu falei que, a princípio, primeiro ponto, quando a semente, quando ela cresce, ela começa a dar os seus frutos. Elas criam uma bagezinha pequena, assim, tamanho de 7 a 8 centímetros, e ali se acumula, junta-se naquela bagezinha, aquela caixazinha, milhares e milhares de sementes. E a palavra de Deus diz que essa semente que tanto cresceu,
ela é idêntica, a nossa fé deve ser idêntica a esta semente. Conta-se a história de um pregador. O pregador estava pregando e ele estava falando de um texto que o reino do céu é comparado a um monte que diz para aquele monte saia, isso é, exercendo a sua fé grande, e ali você vai ver, colocar a sua fé na prática, e vai dizer para aquele monte, sai, e ele sai. E aquele moço, ele ficou muito assim, contente, né? Porque na casa onde ele morava existia um monte, uma serra, e ele disse, hoje eu vou orar para aquele monte sair da frente da minha casa. Ele passou a noite todinha orando. E quando ele acordou, para a sua decepção, o monte estava no mesmo lugar. Mas ele começou a questionar, mas o pregador, ele não falou que se eu tivesse fé, eu diria esse monte sai, ele saía? Mas aquele moço, ou mesmo o pregador, ele não interpretou que aquele monte que estava uma serra, quem sabe aí, um lugar alto, é impossível ele sair do lugar. Mas a palavra de Deus aqui está se referindo exatamente a esse monte, é as dificuldades que a gente passa. É a enfermidade, por exemplo. Nós estamos vivendo agora momento de muita enfermidade. E nós precisamos fazer uso da nossa fé para que essa enfermidade ela deixe de existir. Então, esse monte são as lutas que a gente passa, os desafios que a gente tem, que a gente enfrenta como cristão, esses são os montes que atrapalham. E a gente precisa orar, nós precisamos estar pedindo a Deus, Jesus, tem misericórdia de mim. O monte está grande, o monte está alto, mas tem misericórdia de mim. E a gente vai orando, a gente vai cantando, vai glorificando a Deus, e aquele monte ele vai sumindo da nossa vida, até um ponto de a gente chegar e dizer graças a Deus. Mas para isso, esse monte, eu volto a dizer, que são as dificuldades que a gente enfrenta na família, no trabalho, no transporte, na faculdade. A gente enfrenta desafios muito grandes. Então, Jesus disse que o reino do céu é semelhante a essa semente de mostarda, né? A semente que, uma vez semeada, ela vai dar fruto, né? Ela vai crescer e vai ser bênção, né? Então, assim é a nossa fé. Tem fé de várias maneiras, né? Tem fé para todo tipo, para cada gosto, né? E lá, Paulo escrevendo a 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 23, a palavra de Deus diz assim, vou começar no 18. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo a profecia que antecipadamente foste objeto, combate, firmando nela o bom combate. No versículo 19 diz assim, mantendo a fé e boa consciência, porque alguém tem rejeitado a consciência e vieram a naufragar na fé. Naufragar na fé. A fé tem passado por esse processo, naufragado para muitas pessoas. Pessoas que apostataram da fé nos dias finais, nesses dias que nós estamos vivendo. Isso não é de admirar, porque o próprio Jesus disse que no final muitos apostatarão da fé. E ai daquele que apostatar da fé, ai daquele que negar a sua fé. Nós temos exemplos de homens de fé, né?
E nós podemos ver quando o apóstolo Paulo diz que a fé viera naufragar, essas pessoas vieram naufragar na fé, a gente vê que muitos cristãos, eles abandonaram a fé. Chegou a um ponto de a luta ser tão grande, que as pessoas abandonaram a fé, desistiram na carreira. E a Bíblia diz que a gente não pode desistir, a gente não pode parar. O nosso alvo é Jesus. Precisamos confiar nele. Se você for lá, a gente for lá em Hebreus, capítulo de número 11, você vai ver ali a galeria da fé, né? Podemos dizer assim, a natureza da fé, os homens que venceram pela fé. Em Hebreus, capítulo de número 11, é onde nós citamos, no versículo 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, portanto, é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador para aquele que o busca. Amém. Glória a Deus. Precisamos acreditar que Jesus, Ele é o Senhor, Ele é quem nos mantém a nossa fé. E precisamos, como a Bíblia diz, aqueles que crê, se aproxime cada vez mais crendo, sabendo que Jesus Cristo, Ele é o galardoador. E esse galardão está com Cristo para entregar àqueles que são merecedores. Então, é motivo de muita alegria, né? A gente viver esse momento de fé. Mas, meus queridos, que o bendito Deus esteja te abençoando. Foi muito bom esse nosso encontro. Que o bendito Deus te ajude. Quero, mais uma vez, agradecer pela sua ajuda, mas se você puder, inscreva-se nesse canal. Pastor Antônio José Pereira. Deixa aí o seu comentário. Nós estamos orando por você. Fica na paz, Jesus te abençoe e até o próximo encontro.